Olá, tudo jóia? Cinei da empresa Trasmac e vamos falar aqui mais tecnicamente, de uma maneira mais simples, não aprofundada, porque precisaríamos de muito mais tempo para aprofundar nesse dispositivo, mas como ele é um componente que é encontrado nos QTAs, quadro de transferência automática, então vamos falar aqui dos disjuntores, mais especificamente do mini disjuntor. Então esse aqui, por exemplo, é um mini disjuntor. O mini disjuntor, ele vai aí até aproximadamente 125 amperes. E aqui nós vamos ter, por exemplo, um disjuntor caixa moldada. O caixa moldada, basicamente, ele diferencia, veja que os dois é de 125 amperes. Só que a diferença desse aqui para aquele ali, basicamente, é isolação. Então ele tem uma isolação maior, então a tensão, a parte de isolação entre os polos é melhor nos caixa moldada. Também é um dispositivo mais caro também, né? Então, aqui é importante saber do mini disjuntor que vai nas proteções dos quadros de transferência automática, nas entradas de rede, entrada gerador, saída carga, né, para os equipamentos do cliente. Portanto, a gente vê a curva dele. Normalmente utilizamos a curva C. A curva C, aqui tecnicamente, para explicar, talvez ficaria um pouco mais aprofundado aqui, mas podemos explicar de uma maneira bem simples esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, basicamente, os gráficos de disjuntores são basicamente iguais. Muda o fabricante, muda levemente ali a corrente, né? A corrente de pico que ele vai suportar, mas levemente. Normalmente ele vai ter uma curva B, curva C ou curva D. A gente vai falar aqui do curva C, mais usados nos QTAs. O que significa o curva C? Então, se a gente verificar aqui, ó, aqui nós temos assim, o disparo dele muito rápido, aqui é o tempo que o disjuntor desarma. Esse é o tempo dele. Então, se a gente está na curva C aqui, e aqui eu tenho a corrente nominal. Imaginamos que a corrente nominal seria nessa linha, seria no 1. Essa é a corrente nominal, que seria IN, corrente nominal, no 1. Perceba que se eu tiver um disjuntor com a corrente nominal dele de 125 e a gente passar 125 amperes pelo disjuntor, ele não desarma. Veja bem, por que ele não desarma? Porque quando a gente está na corrente nominal dele, a gente vai ter essa curva subindo paralelo a esse gráfico aqui, né? Então ela vai paralela ao eixo Y aqui, né? Que é o tempo de disparo. Então ele vai seguir aqui, ó, e não vai disparar esse disjuntor. E aí a gente vai mudando, conforme vai aumentando a corrente dele, veja que aqui é vezes a nominal. Se eu tiver 2 vezes a nominal, ele desarma mais rápido. Desarma num tempo aqui, por exemplo, de 10 segundos. Se eu tiver 2 vezes a nominal, por exemplo, aqui, ó, né? Então ele vem aqui. Essa é a curva C, né? Se a gente seguir a curva C, então a gente vai ver que essa curva C, ela vem aqui. Na verdade, ele vai subir um pouco mais aqui, ó. Ele vai cair lá na faixa de minutos para esse disjuntor. Quando a gente começa a ter, então, veja que aqui eu estou falando 2 vezes a nominal. Então, por exemplo, esse disjuntor, se eu estiver passando 250 amperes por ele, a nominal é 125. Se eu passar 250 amperes por ele, ele vai demorar para desarmar. Ele vai desarmar lá na casa de poucos minutos. Então, como que o disjuntor desarma de forma muito rápida? Quando você aumenta isso aqui. E quando que você aumenta essa nominal? Num curto-circuito. Então, se a gente vir aqui, por exemplo, ó, um curto-circuito é 10 vezes a nominal. Então, eu estou falando 10 vezes 125 amperes. Então, seria 1.250 amperes. Correto? 10 vezes ela. Ele vai desarmar muito rápido. Porque aí a gente vai estar na curva de desarme dele por aqui, ó. Então, eu vou ter essa curva, ele vai desarmar instantaneamente. Se ele tiver 10 vezes, ele entra nessa curva. Se ele tiver 5 vezes, ele vai desarmar aqui. Se ele tiver 3 vezes, vai desarmar lá. 2 vezes, desarma lá. Então, na onde é feito essa curva de desarme de cada um. Perceba que o B é para dispositivos mais sensíveis, semicondutores e tudo mais, ele desarma um pouco mais rápido. E o D demora ainda mais, para motores que revertem alta potência e tudo mais, que ele pode dar aquele pico por um tempo um pouco maior e ele demora um pouco mais para desarmar. O curva C já faz isso. Ele é muito indicado, por exemplo, para ar-condicionado, para pequenos motores. Então, o curva C, ele vai permitir um tempo aí, por exemplo, de um pico de partida de motor. Por isso que falamos aqui do pico de partida. Então, ele vai aceitar um pico acima do 125, que é nominal.
e não vai desarmar naquele tempo. Então, na conclusão geral desse gráfico aqui, o desarme dele, né, a curva de desarme é essa aqui. O desarme dele é de forma instantânea no curto-circuito, onde a corrente vai muito alta em um espaço muito curto de tempo. Então, o desarme é muito rápido. Quando você começa a se aproximar da nominal, o desarme de disjuntores é mais demorado. Então, por exemplo, se eu estiver passando 125 amperes, ele não vai cair. Não vai cair. Se eu estiver passando 150 amperes, vai demorar minutos e muitos minutos. Se eu estiver com 150 amperes passando por ele, de acordo com a curva de desarme dele. Ele pode demorar, às vezes, até 1 hora para derrubar, se eu estiver com 150 amperes. Isso vai depender. Agora, isso nós estamos falando da curva de desarme aqui, mas a gente tem vários fatores que podem influenciar e acelerar no campo, tal como, por exemplo, no caso, um aquecimento de um cabo lá no local. Então, se eu tenho um cabo passando nele, e aí esse cabo, por exemplo, começa a aquecer devido a uma sobrecarga da instalação, aí no aquecimento ele vai desarmar também, porque ele é chamado de termomagnético. O termo é a parte térmica que vai atuar. Então ele atua de forma térmica e de forma magnética, que a magnética vai ser relacionado basicamente com a corrente que passa por ele. Então tá aí, espero que tenha ficado claro uma explicação rápida aí do dispositivo. Curtam o vídeo, deixem comentários se tiverem dúvidas. Strasmach, energia a seu comando, muito obrigado.